Vocês já pararam para pensar que lá na Bíblia, o primeiro sopro de vida que teve foi exatamente o Verbo? Foi antes de que o mundo existisse, antes de que as coisas existissem, o primeiro que veio foi exatamente a palavra. Então, só que a palavra, ela não precisa necessariamente ser o que a gente diz, mas a forma que a gente se expressa. Então, a comunicação, ela é verbal e não verbal. E, na realidade, há estudos que demonstram que a comunicação não verbal, ela acaba dizendo muito mais, às vezes, do que a própria comunicação verbal. Então, às vezes, a gente está assim, curvado, a gente está com uma percepção diferente, e tudo isso acaba comunicando quem a gente é. Você está muito com o braço cruzado, você está com a perna cruzada, tudo isso tem uma forma de comunicar e de dizer, né, o que a gente está realmente pensando, o que a gente está sentindo. Normalmente, quando a gente está com fardos muito grandes, a gente tem uma tendência a se curvar. Quando a gente está muito tímido, a gente tem uma tendência a se curvar. E essas são formas que a gente tem de se comunicar. Então, a linguagem em si, ela é uma forma que a gente tem de exprimir o que a gente pensa, o que a gente sente, e dependendo da forma que a gente comunica, essa comunicação, ela pode ser eficaz ou não, ela pode produzir resultados. Então, você já imaginou se todos os dias, de uma forma repetida, você diz: eu não consigo, eu não posso, eu não alcanço, eu não vou fazer, não vai dar certo? Aquilo vai sendo introduzido dentro de você e virando uma grande verdade, tá? Então, nós temos o poder, a capacidade de criar um mundo ao nosso redor. Tudo aquilo que a gente comunica, tudo aquilo que a gente diz, seja nos nossos próprios pensamentos, seja na forma que a gente se coloca, seja na postura que a gente tem. Por que quando a gente vai fazer o IES, a gente não pode brincar? Porque a gente não viu ontem nas historinhas que uma forma da gente fugir das coisas boas que podem nos acontecer é fazendo brincadeiras com a nossa vida? Então, quando eu vou fazer o IES e eu não me comunico da forma correta, eu estou bloqueando, eu estou sabotando o efeito positivo daquele hormônio que é produzido naquele momento, porque eu estou brincando com a situação e eu estou deixando de produzir em mim energia. E a gente vive de energia, a gente precisa de energia. Vocês já pararam para pensar que às vezes vocês entram num ambiente, de repente vocês saem de lá assim, destruídos, cansados, como se vocês tivessem assim levado uma surra? O que é isso, gente? É a energia, é a comunicação. Nós somos, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas tem um filme chamado Quem Somos Nós, que ele fala exatamente da física quântica, do quanto as nossas energias, elas interagem nesse espaço, do quanto a gente está se comunicando. Então, se a gente fica captando mensagens negativas, liga a televisão, assiste noticiários que só trazem desgraças, assiste essas novelas, vamos ser muito realistas, o que é que novela traz pra gente? Além de dor, traição, sofrimento, pai matando filho, filho matando pai, uma destruição total. É esse tipo de energia que a gente quer trazer para dentro da nossa casa? É esse tipo de energia que a gente quer trazer para a nossa vida? É esse tipo de influência? É transformar o que é comum, que a gente trouxe e trabalhou ontem, no que seria realmente o nosso normal? Transformar a briga, a guerra, a desolação, a discórdia, a fofoca, a intriga em algo normal, incorporar isso no nosso dia a dia. Então, essa comunicação que a gente faz é muito importante e a gente não percebe o quanto às vezes a gente comunica errado. Eu fiz a formação em coaching em São Paulo e é engraçado. Eu tive uma anja, né? A gente normalmente chama os nossos parceiros de contato de anjos. E aí ela me dava, assim, me cutucava: olha a linguagem, olha a comunicação. E eu, meu Deus do céu, eu já fiz tanta coisa, eu ainda estou comunicando desse jeito. Então é um vigilar, é um realmente acompanhar constante, para que a gente possa de fato perceber, né? Às vezes a gente fala assim: eita, vou morrer de infarto. E você fica profetizando, profetizando, profetizando. Tem um vídeo que a gente não vai passar para vocês hoje, mas vocês podem encontrar na internet, que fala da profetização dos Trapalhões, e lá conta a história deles, que eles chegaram a profetizar a briga, o término, a ruptura deles, ou seja, a gente muitas vezes profetiza. Vocês lembram aquela história do filme Poltergeist?
que um monte de gente acabou vindo a falecer depois daquele filme. Por quê, gente? A energia, né? Tem a história do Coringa também, eu não sei se vocês sabem, mas a pessoa que fez o filme do Coringa, ela se suicidou. O que acontece? Ela passava horas a fio trancada num quarto de hotel, incorporando aquele personagem, se vestindo daquilo, sentindo aqueles sentimentos ruins. E assim, acabou que, infelizmente, ele acabou dando cabo para a vida dele. Então, a gente às vezes veste um personagem e aquilo vai se perpetuando na nossa vida. Então, a nossa comunicação, seja ela falada, verbal, ou seja ela na nossa expressão, ela é de suma importância para que a gente possa realmente mudar o nosso comportamento, alcançar os nossos objetivos, trabalhar com as nossas metas e reconstruir essa realidade. É construção de um novo padrão linguístico de suma importância, tá? E a gente vai inclusive trabalhar com algumas técnicas para reconstruir esse padrão linguístico. Então, por exemplo, quando eu digo eu não consigo, imediatamente você pensa eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo e vai repetindo isso. Não vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Eu sou lenta, eu sou ágil, eu tenho força, eu tenho aptidão. Eu não vou ser uma boa mãe, eu vou ser uma boa mãe, eu sou uma boa mãe. Então assim, é imediatamente quando percebe o padrão negativo, voltar e quebrar. E automaticamente trabalhar com aquilo ali para você ver. Então assim, uma coisa que eu acho que vocês devem ter percebido desde o primeiro momento, se observar e estar presente o máximo possível é fundamental. Para quê? Para que a gente possa, de fato, perceber onde é que a gente está pisando na bola, onde é que a gente está deixando de alcançar efetivamente os nossos objetivos, tá? Então é de suma importância que a gente realmente consiga fazer isso. O que é padrão linguístico? É a repetição sistemática do mesmo conjunto de palavras, das mesmas frases, das falas que a gente diz, tá? Audível, que a gente escuta também, com também as falas e pensamentos que a gente acaba mentalizando como verdade sobre o que o mundo rodeia. A gente tem um monte de crença limitante acerca de dinheiro. A gente tem um monte de crença. Eu não preciso de dinheiro, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não dá em árvore. Quando na realidade, gente, isso é crença que foi plantado. Quando é que eu ajudo mais? Quando eu tenho condições de cuidar de mim, eu tenho condições de cuidar do outro. Então a gente precisa bloquear algumas coisas. Enfim, a gente vai criando historinhas ruins muitas vezes, frases ruins e a gente vai perpetuando aquilo e às vezes não sabe sequer por que a gente está perpetuando, por que a gente tem dado continuidade a esse tipo de frase, a esse tipo de observação, tá? Esse experimento é fantástico. O experimento do Masaru Emoto é um experimento fantástico. Vocês podem procurar na internet esse experimento. Lá o que acontece? O Masaru Emoto, ele faz pesquisa, ele é um fotógrafo e ele tem muito contato com questões de água, ele tem estudos dele profundos. E ele começou a fazer pesquisas com águas, falando palavras. Ele separava águas para fazer cristais de gelo e em alguns locais ele falava só palavras de amor, de esperança, de fé. E em outros ele falava palavras negativas, de ódio, de dor, de angústia. O que aconteceu? Essa água que foi congelada com palavras bonitas, ela gerava cristais lindíssimos, cristais maravilhosos. E a outra água, ela ficava totalmente turbulenta, estranha, esquisita. E ele resolveu fazer esse experimento com arroz. Como foi que ele fez esse experimento com arroz? Ele colocou arroz dentro de água em 3 potes diferentes. No primeiro pote, ele falava só coisas bonitas para esse pote. Coragem, força, vai dar certo. No segundo pote, ele dizia eu te odeio, eu te detesto. E no terceiro pote, ele não falava nada. O que é que aconteceu? No primeiro pote houve uma fermentação natural. O arroz ficou da mesma cor com uma fermentação natural. No segundo pote, onde foram faladas palavras negativas, o arroz apodreceu. E no terceiro pote, o arroz ficou mofo, ele mofou. Ou seja, a indiferença, ela gera o mofo. A palavra negativa, ela apodrece
E a palavra positiva, ela edifica e consegue manter. Esse experimento, inclusive, foi feito numa escola em Curitiba e com crianças, e foi realmente testada e verificada essa veracidade. O que que isso significa? O que que isso traz? Nós, enquanto seres humanos, temos mais de 80% do nosso corpo formado por água. Imagine a influência negativa de palavras ruins, de você tirar, desqualificar pessoas. Imagine a influência que a gente cria nos filhos da gente, dizendo: você é burro, você não sabe, sai daqui menino, você não... Ou sendo indiferente com ele, ou reforçando coisas ruins nele. Ah, você é isso, você é aquilo, xingando. Imagine o quão a gente não constrói coisas negativas e não acaba criando padrões e estruturas negativas. Então, procurem esse experimento na internet. Tem um filme chamado Poder das Águas no Netflix. Esse filme, ele mostra esse experimento, ele mostra como foi feito e mostra realmente esse impacto na vida. Então, a gente precisa realmente cuidar do que a gente vê, do que a gente escuta, do que a gente percebe. É extremamente importante. E como é que está sendo, gente, a qualidade das palavras que vocês têm proferido, que vocês têm dito no dia a dia de vocês? Vocês vão fazer agora esse exercício da página 28 para fazer uma avaliação das palavras. Como você tem usado as palavras para construir, para destruir ou para manter a sua vida do mesmo jeito? Em que áreas da sua vida você verdadeiramente tem amaldiçoado a si e a sua vida? Em qual ocasião na sua vida você viu o poder da palavra se manifestar de forma poderosa? Quais palavras ou falas precisam ser eliminadas da sua vida com urgência? Então procurem responder, tá? Rapidinho. É bem importante para vocês identificarem o que vocês têm falado para vocês de ruim. Desde pequeno eu os eduquei e disse aos 4 cantos do mundo que eu tinha os melhores filhos que eu não podia ter. E hoje eu posso dizer com segurança que eu disse, eles ouviram isso de mim desde quando eu nasci. Que coisa boa. Não tem melhores filhos. Duvido. Acho que vai de ontem ela fez já, separadinho. E aí, acabaram? Acabaram? Mais um minutinho, tá bom?
vontade. Eu queria que a nossa amiga lá atrás compartilhasse com a gente a história dela das palavras. Eu quero. Muito linda a história. Compartilha. Bom dia, gente. Acho que ninguém aqui me conhece, né? Bom dia, Marlene. Eu estava compartilhando um fato aqui com relação às minhas filhas, né? Eu tenho 3 filhos homens. E me chama a atenção a gente ter pensamentos positivos. Eu sempre desde muito cedo, fazendo sorrir através de mim, que eu tenho os melhores filhos que eu não podia ter. E de tanto eles ouvirem, hoje eu digo massa muita segurança. Que mãe nenhuma tem os melhores filhos que eu não podia ter. Sabe o que é isso? A força do pensamento positivo, isso é muito importante, extremamente. Desculpa quando eu falo sobre isso, eu me emociono. A gente não tem que pedir desculpa por se emocionar, não, Marlene. É o que nós temos de mais genuíno, essa capacidade de expressar o amor. E às vezes no dia a dia a gente deixa um pouco de lado. Mas é lindo isso. Parabéns. É verdade, os meus filhos, eles sempre são muito dedicados a tudo que eles fazem. Eu sou suspeita para falar, né? Mas muita gente nem conhece os meus 3 filhos homens, né? E eu sou a mãe mais feliz do mundo, graças a Deus, porque eu implantei isso na cabeça deles desde cedo. E eles não me decepcionam até hoje, graças, né? Mas nada que a gente não possa, sabe, seguir em frente, conversando, sem maiores problemas, né? Eu tenho os melhores filhos, graças a Deus. Porque eu sou muito forte, eles aprenderam a ser assim comigo. Parabéns. Mais alguém quer compartilhar algo positivo ou até algo destrutivo? Vamos lá, Luana. Você falou sobre o poder das palavras, né? E aí eu lembrei, eu já escutei aquela história da árvore dos cristais. E assim, envolve religião, mas é uma história super interessante, porque pra mim, meu lado espiritual é 10, entendeu? Toda hora eu tô conversando com Deus, toda hora eu tô conversando. Então é um lado que eu Parabéns. Claro que eu preciso trabalhar mais, mas meu lado espiritual é 10. E a gente foi criada todo domingo indo pra missa, querendo ou não querendo. Mas a gente ia, e eu moro longe dos meus pais, né? Mas ainda continuo na igreja com minha mãe e com os meus irmãos, todo domingo nas missas. E assim, minha mãe é uma mulher de muito fé. Aí ela assiste aquelas missas na Sky de manhã, e minha irmã é professora, e ela estava perdendo a voz, né? Aí o padre lá todo dia benzia uma água para quem tinha problemas de voz. E minha irmã ficou assim, sem voz. E aí, endocrinologista tem nada. Eu disse, eu vou começar a pensar essa água. Aí todo dia ele fala aquele mantra, que essa água, pensa sobre a garganta, não sei o quê. A minha irmã nunca, não voltou ao médico, porque voltou a falar normalmente. Então é só o poder, porque realmente as palavras têm muito poder, né? E tanto minha mãe como a minha irmã acreditou nisso e deu tudo certo. Mais alguém? A gente tem estudos sobre psicologia positiva em Harvard. Tem um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Shawaka, que ele exatamente fala da importância da gente ter a felicidade como uma jornada, ter a felicidade como um caminho e acreditar nisso. Então são feitos hoje estudos científicos que comprovam que para a gente viver bem, para a gente ter saúde, a gente precisa ser feliz. E uma forma da gente ser mais feliz é profetizar. Então, tem uma história que me lembrou muito da tua história, só que é um pouquinho ao contrário, que o Paulo conta, que é exatamente de uma mãe que tinha um filho altamente bêbado, que ela tinha que ir
nos bares, nas ruas para resgatá-lo, e toda vez ela ia: vá, profeta das nações, vá, meu santo, vá, a pessoa que vai falar para multidões. E todo mundo dizia que ela era louca. Mas esse rapaz depois passou por um processo de recuperação, de drogadição, de álcool, e realmente ele virou um profeta, ele virou uma pessoa que ia realmente, passou a ser um pastor e começou realmente a regimentar multidões. Então, assim, mesmo que as palavras às vezes elas não sejam verdadeiras, elas têm uma força muito grande para modificar realidades, desde que você acredite nelas e faça profetizações. Então é extremamente importante que a gente profetize nos 11 pilares da nossa vida, que a gente profetize na vida dos nossos filhos. Extremamente importante que a gente todos os dias profetize na vida dos nossos filhos, né? E sempre profetizando para que o melhor aconteça para eles, né? A gente sempre quer, assim, às vezes tomar e fazer pelo outro. Não, eu vou profetizar que você vai ser isso, eu vou profetizar que você vai ser feliz, eu vou te ajudar a fazer isso, eu vou profetizar que eu vou ter condições para te dar caminhos e mecanismos para isso. Ser responsável, ser corajoso, ser forte, ser justo. E aí você vai tendo realmente um incremento nessa qualidade do ser humano. E o cérebro da gente, ele muitas vezes não sabe o que é real do que é mentira. Por isso que é muito importante a gente tomar cuidado com aquilo que a gente escuta, com o que a gente vê. O Almir chegou a falar o tipo de música que a gente escuta. De repente você está escutando uma música só de sofrência, de separação, de divórcio, de traição, e não sabe por que você está nessa vibe. E às vezes aquilo acontece. A gente teve um testemunho na formação de uma senhora que ela disse que ela vivia dizendo para o marido: ah, você vai casar comigo, mas você vai me trocar por outra. Você vai casar comigo, você vai me trocar por outra. Chegou um dia que esse homem olhou para ela e disse: olha, minha filha, eu arrumei outra pessoa. Porque você profetizou tanto que aquilo ia acontecer, que de fato aquilo pode se tornar uma força. Então, gente, o que eu não quero, eu excluo, eu afasto, porque senão eu acabo atraindo, porque de tanto repetir, as pessoas acabam trazendo essas situações negativas. Então, um ponto extremamente importante, você falou assim: eu me emociono. A emoção é algo muito genuíno da gente. A emoção está dentro de todos nós. E às vezes, no afã, na vontade da gente ser assim: ah, eu preciso ser produtiva, eu preciso mostrar que eu sou forte, eu deixo para trás algo importante. Quando na realidade, fé, amor e esperança são coisas que todos nós precisamos e que fazem parte da nossa vida. Todos nós. Então a comunicação do amor, ela é fundamental. Tem um livrinho muito legal do Gary Chapman. Ele tem duas versões. Ele tem uma versão bem pequenininha, para quem tem um pouquinho mais de preguiça de ler, e tem uma versão bem grandona, que fala das 5 linguagens do amor, que ajuda a gente a conseguir se comunicar melhor com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. E ele vai falar as 5 linguagens do amor. Entendeu? Então ele vai falar isso, que tempo de qualidade é uma linguagem, serviço é uma linguagem, que você conseguir dar presentes, porque tem gente que gosta de se sentir amado recebendo algo, não precisa ser algo grande, mas pequenas lembranças. Quando você descobre a linguagem do outro e você descobre a sua própria linguagem, você consegue viver e conviver bem melhor, porque você consegue fazer o que a gente chama de surpresa de amor. Né? Por que a gente não pode fazer uma surpresa de amor do nada? Por que eu não posso mandar um recadinho? Falando em recadinho, vocês estão todos com o celular aí? Vamos fazer uma surpresa de amor? Mandem um recadinho agora para uma pessoa muito querida que vocês gostam. Uma coisa bem pequenininha. Mandem um recadinho de amor. Comuniquem algo legal. Façam uma surpresa. Não precisa ser só para marido. Não precisa ser para marido, não. Pode ser para mãe, para pai, para irmão, para uma amiga muito querida, tá? Mandem uma mensagem de amor. Deixa o teu microfone mais próximo do corpo ali. Não tá legal. Tá. Deixa mais próximo. Se quiser mandar pra gente também pode, não tem problema não, né? Essa aí foi a deixa da Margarete, viu, amigo? Se quiser mandar pra gente, tá valendo. Cheguei e ficou vermelho. Mas mandem uma coisa simples, um coração. Não tem uma imagenzinha do lado, coração de função. Eu gritei tanto ali no
Jéssica, minha voz. E depois vocês contem as reações pra gente, né? Eu já tô E é rápido, gente, né? Porque um livro aí nessa mensagem. Mandaram as mensagens. Então qual é o que a gente, quando a gente comunica amor, o que é que a gente pode ter de efeito? Gente, a gente pode salvar uma vida. Às vezes você não sabe que a pessoa está passando por um problema, mas quando você diz a ela, eu gosto de você, eu me importo com você, automaticamente você pode mudar uma situação. Você se blinda, você blinda a sua família, você blinda os relacionamentos que você tem, com uma comunicação às vezes que é muito singela, que é muito simples, mas que tem um poder inacreditável, incrível, tá? E quais são os fundamentos da linguagem, da comunicação, do amor? Eu preciso comunicar pertencimento, eu preciso fazer com que o outro se sinta parte do todo. Vocês aqui fazem parte da MedCenter, vocês se sentem pertencentes à MedCenter? Vocês conseguem, quando estão lá fora, ou quem não faz parte da MedCenter, que faz parte da INPM, que faz parte de outros lugares, vocês conseguem se sentir parte? É muito importante a gente se sentir parte. Quando a gente é parte, a gente defende, a gente levanta a bandeira, a gente cuida, a gente zela, a gente sabe que é nosso. Então essa sensação de pertencimento do todo é muito importante, é fundamental. Outra coisa, eu tenho que dizer ao outro. A gente sempre tem coisas positivas para dizer para alguém. Em vez da gente fazer uma fofoca, porque a fofoca ela tem que passar por vários crivos. Se aquilo é verdade. Segundo, se aquilo é verdade, por que eu estou querendo falar aquilo? Terceiro, mesmo que eu queira falar, mesmo que seja verdade, qual a razão que está por trás? Eu quero machucar uma pessoa, se não vai me acrescentar nada, se não vai agregar nada na minha vida, para que eu vou passar? O que está ali dentro, coçando para eu poder dizer aquilo? Se não vai mudar, se não vai edificar, se não vai construir, se não vai transformar, por que eu preciso passar? Eu posso destruir uma pessoa com uma fofoca. Eu posso destruir uma família com uma fofoca. Vocês lembram a história da escola de base? Muito tempo atrás, acho que lá em São Paulo, que começaram a dizer que tinha tido abuso de criança e a escola quase foi destruída e depois tudo era mentira. Então a gente pode destruir com uma fofoca, tá? A gente precisa mostrar para o outro que ele é importante. Todo mundo, mesmo as piores pessoas aparentemente, elas têm qualidades. E elas precisam ser exaltadas nessas qualidades. Você é bom nisso, reconheça que você é bom nisso, por isso, por isso, por isso. E dizer, e mostrar, e realmente permitir. E todas têm essa questão de ter um sentido, de ter um significado e de serem únicas. Gente, todo mundo é único. A história de cada um molda, é modelado e torna as pessoas realmente únicas, tá? Então o pertencimento vai dessa noção de que tudo está contemplado no todo, né? A importância revela que o outro de fato tem valor para a gente, o significado comunica que aquela pessoa ela faz sentido na nossa vida, ela tem um papel dentro da nossa vida e a distinção ela faz exatamente isso, com que você se sinta único nesse universo, nesse contexto.